Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Investir em empresas nem sempre significa adquirir as suas ações. Por vezes podemos estar interessados em emprestar apenas capital e recolher os juros desse empréstimo. A este tipo de ativos financeiros dá-se o nome de obrigações. E hoje vamos entender o que significam. Vamos a isso. Quando queremos investir numa determinada empresa, podemos fazê-lo de duas formas. Ou compramos parte dessa empresa, através de ações, e assim tornamos-nos proprietários, ou simplesmente, se não temos interesse em ser proprietários, podemos emprestar capital para ajudar a empresa a crescer, ao mesmo tempo que vamos recolhendo os juros. Para esse efeito, a empresa emite obrigações, ou se quisermos, títulos de dívida, com um determinado prazo e um juro associado. Os investidores compram esses títulos e dessa forma oficializam um empréstimo à empresa. É importante que entendam que esta é uma forma muito comum das empresas angariarem capital diretamente dos investidores, sem a necessidade de recorrer a um banco. Aliás, não é um processo exclusivo das empresas, uma vez que o Estado ou entidades públicas também o fazem com muita frequência. Ao comprares uma obrigação, tornas-te o credor da entidade que a emitiu. O termo em inglês é bond. Esta parte é fácil, é basicamente um empréstimo que estamos a fazer, mas aqui começam as perguntas. Que tipo de obrigações é que existem? As taxas de juros são fixas? Onde podemos comprar obrigações? E o que é que acontece se a empresa entretanto falir? Vamos lá então responder a todas essas dúvidas. As obrigações podem ser de vários tipos: taxa fixa, taxa variável, obrigações convertíveis, obrigações perpétuas ou obrigações de cupão zero. Vejamos ao detalhe as diferenças. Todas as obrigações têm sempre três elementos fundamentais. Um cupão, que representa a taxa de juro que vai ser paga pelo emissor. Por exemplo, uma obrigação de 100 euros com um cupão anual de 5% paga 5 euros anualmente. Tem ainda o valor nominal, ou par value, que é o valor que vai ser pago ao proprietário da obrigação quando a mesma vencer. E por fim, temos a data de maturidade, que é a data em que a obrigação vai ser reembolsada. Podemos ver um exemplo recente das obrigações da SIC, onde esses três elementos estão presentes. Este cenário é um exemplo de uma obrigação de taxa fixa. Um cenário de taxa variável indicaria as condições necessárias, normalmente indexada a Euribor, e as variações da taxa que apliquem. As obrigações convertíveis representam um contexto onde, chegada a data da maturidade, podem ser convertidas em ações da empresa. Já as obrigações perpétuas representam uma obrigação onde o emitente não tem data prevista da devolução do valor nominal. Em teoria, ficarias a receber juros perpetuamente ou até decidires vender a obrigação. Por fim, as obrigações cupão zero são obrigações onde o juro é zero. Mas se o juro é zero, então por que alguém compraria esta obrigação? Bom, porque, como ainda agora mencionei, em alguns casos podes vender as tuas obrigações como se de ações se tratassem. E agora a explicação vai começar a complicar. As obrigações podem ser negociadas no mercado primário, quando é feita, por exemplo, direta ao público, como foi o caso da SIC, ou no mercado secundário. O mercado primário é basicamente utilizado por grandes instituições financeiras e no mercado secundário os preços das obrigações podem variar. O valor nominal e o cupão serão sempre constantes, mas devido à lei da oferta e da procura, o preço desses ativos pode subir ou descer. Vejamos um exemplo. A empresa Dividendos PT emite obrigações a 3 anos com um valor nominal de 100 euros e um cupão de 5% anual. Em teoria, vais receber 5 euros por ano, ou seja, 15 no total, mais os 100 euros de volta no final dos 3 anos, ou seja, 115 euros. Isto representa um retorno de 15%. Mas imagina que no final do primeiro ano, a obrigação custa 90 euros no mercado. Se a comprares, passados 2 anos, recebes o valor nominal, que são os 100 euros, mais 5 euros por ano, ou seja, 10 euros. No total, seriam 110 euros, o que representa um retorno de 22%. A este retorno dá-se o nome de Yield to Maturity ou rentabilidade, e é o resultado da conjugação do juro recebido e da diferença entre o valor nominal e o preço da obrigação. Vocês podem ver esta rentabilidade num exemplo do Banco Big com a sigla ITM. Como tudo nos mercados financeiros, se há um produto, então há um ETF, e neste caso até há muitos ETFs. A minha sugestão é que prestem bem atenção à rentabilidade associada a esta sigla
sigla porque é o que vão beneficiar com o ETF. Em relação a vantagens ou desvantagens das obrigações, é um investimento relativamente seguro se as mantiveres até à data da maturidade. No entanto, não estás livre de que a empresa ou a entidade declare insolvência e, apesar dos detentores das obrigações terem prioridade sobre os acionistas no que toca à reclamação de créditos, podem ainda assim perder o seu investimento. Acaba por ser também uma desvantagem ter grandes quantidades de capital preso ao investimento por longos períodos de tempo. Com respeito ao risco destes produtos, as emissões das obrigações devem estar sempre acompanhadas pela ficha técnica, pelo que deves sempre ler as condições com muita atenção. Além disso, as obrigações são normalmente classificadas por agências de ratings, como é a Moody's ou a Standard & Poor's, o que também ajuda a perceber a qualidade das mesmas. Para todos os efeitos, estes são ativos que podem representar mais-valias e, portanto, devem ser declarados no IRS. Como estás a receber juros, são considerados rendimentos de capitais e, portanto, dependendo da origem, podem ser declarados em anexos diferentes. Esta semana os mercados norte-americanos terminaram todos no vermelho, um pouco por arrasto de uma queda brutal da Amazon em cerca de 7%. Mas também começam a antecipar semanas muito complicadas, uma vez que terminam as moratórias nos Estados Unidos, este fim de semana, e estimam um impacto em cerca de 4 milhões de adultos, o que, a curto e médio prazo, pode afetar significativamente o número de desempregados. Mas esse até nem é o problema mais grave que os Estados Unidos têm em mãos. O teto da dívida pública precisa de ser revisto sob pena de o governo parar funções, o que seria totalmente desastroso para o resto do mundo a nível financeiro. Serão seguramente uns meses de agosto e setembro muito interessantes de seguir. As boas notícias é que o banco Wells Fargo aumentou o dividendo para o dobro e a empresa Mondelez aumentou o seu dividendo em 11%. O portfólio continua na casa dos 47% de valorização e a rentabilidade do dividendo baixou ligeiramente devido a uma compra que fiz e que já vamos ver mais à frente. Em relação a dividendos recebidos, vou com $50 no total para o mês de julho, faltando ainda ao pagamento de 2 empresas. No que respeita a compras, este mês já vos tinha dito que tinha comprado ações da AT&T quando baixou dos $28 e esta semana reforcei a minha posição na Alibaba. As ações da empresa estão, na minha opinião, a valores muito atrativos depois de uma correção nos últimos dias e, de acordo com a minha análise no episódio 36, decidi alocar mais capital. E é tudo por hoje. Se gostaram do episódio, deixem o vosso like, partilhem a vossa opinião na caixa dos comentários, porque com essas pequenas ações ajudam o canal a crescer. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.